Bom, saudações a todos. Nós vamos hoje estudar o Poder Judiciário. O Poder Judiciário está capitulado no artigo 92 da Constituição Federal. Diz assim: são órgãos do Poder Judiciário o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, os Tribunais e Juízes Eleitorais, os Tribunais e Juízes Militares, os Tribunais e Juízes dos Estados e Distrito Federal de Território. Muito bem. O órgão caçula do Poder Judiciário é o Conselho Nacional de Justiça. Ele foi criado em 2004. Depois nós vamos falar mais detalhadamente dele. O Poder Judiciário, ele é encarregado de aplicar o direito, solucionando o conflito de interesses trazido à sua apreciação. Um dos maiores crimes que tem é você fazer justiça com as próprias mãos. Distribuir a justiça é competência do Estado através do Poder Judiciário. Então, neste primeiro espaço que os senhores têm aí no plano de aula, são 4 linhas, se coloca bem sucintamente: o Poder Judiciário é encarregado de aplicar o direito, solucionando os litígios e controvérsias trazidas à sua apreciação. Nós temos o Poder Judiciário como a função típica e temos o Poder Judiciário com funções atípicas. A função típica do Poder Judiciário é a função jurisdicional. O que é isso? É a função de julgar. Mas nós vamos encontrar as funções atípicas, que têm 2 naturezas. Função atípica de natureza administrativa, quando o judiciário administra seus bens, serviços e pessoal, com nomeações, exonerações, concessão de férias, licitação e etc. Aí ele está exercendo uma função atípica administrativa. E tem a função atípica legislativa, que é quando ele elabora o regimento interno dos seus tribunais. O próprio Poder Judiciário é que elabora o regimento interno, as regras que devem pautar, né, o Poder Judiciário. Então, coloquem: função típica do Poder Judiciário: compete ao Poder Judiciário a função jurisdicional do Estado, vírgula, ou seja, vírgula, cabe a ele a aplicação da lei ao caso concreto. Vou repetir: compete ao Poder Judiciário a função jurisdicional do Estado, vírgula, ou seja, vírgula, cabe a ele a aplicação da lei ao caso concreto. Não esqueçam que isto aí é uma função típica do Poder Judiciário. Agora, ele tem também funções atípicas, como eu falei, que é a função administrativa e a função legislativa. A administrativa, quando ele administra seus bens,
quando ele nomeia funcionários, concede licença, concede férias, faz licitação, né? Então ele está aí numa função administrativa. E tem uma função atípica legislativa quando ele elabora o seu regimento interno, que são as regras, né? Que está no artigo 96, inciso 1, que vocês vão anotar com calma. Então vamos para as funções atípicas do Poder Judiciário. Função de natureza administrativa, quando administra seus bens, vírgula, serviços e pessoal, abram parênteses, nomeação e exoneração de seus funcionários, vírgula, concessão de férias, vírgula, licitação pública, vírgula, etc. Repetindo, natureza administrativa, quando administra seus bens, vírgula, serviços e pessoal, abram parênteses, nomeação e exoneração de seus funcionários, vírgula, concessão de férias, vírgula, licitação pública, etc. Fecho parênteses. Natureza legislativa, quando elabora o regimento interno de seus tribunais. Artigo 96, inciso 1, a linha A. Quando elabora o regimento interno de seus tribunais. Abram parênteses. Artigo 96, inciso 1, a linha A. Vamos dar uma olhadinha aqui. Artigo 96. Compete privativamente, inciso 1, aos tribunais, a linha A, eleger seus órgãos diretivos, elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Muito bem. No item 3 do plano, nós temos organização da carreira. Temos certeza que aqui nós vamos ter magistrados, né? Vamos ter promotores. Então é importante que vocês comecem logo a perceber o que vão precisar para ingressar na magistratura. Bom, o ingresso na magistratura será através de concurso público de conhecimentos e títulos. E você ingressará na magistratura na condição de juiz substituto. Deverá ser bacharel em direito e ter no mínimo 3 anos de atividade jurídica. Essa atividade jurídica não quer dizer que você tenha que ter passado na OAB, não é isso. Atividade jurídica seria, por exemplo, pode-se dar como exemplo até o magistério. Você terminou o curso de Direito, é um brilhante aluno
e é contratado pela faculdade para lecionar uma determinada disciplina jurídica. É uma atividade jurídica. Seria o caso de você ser delegado de polícia, é uma atividade jurídica. Hoje tem os técnicos jurídicos e cada dia está surgindo mais, né? Situações. Então não é obrigado que você tenha passado na OAB. É atividade jurídica, 3 anos, certo? E evidentemente que passar no concurso, né? Isso aí é a exigência básica, né? Você tem que ter no mínimo 3 anos de atividade jurídica. Então coloquem: organização de carreira, o ingresso na carreira, vírgula, cujo cargo inicial será de juiz substituto, vírgula, dá-se através de concurso público de provas e títulos, vírgula, com a participação da OAB em todas as fases, vírgula, exigindo-se do bacharel em Direito, vírgula, no mínimo 3 anos de atividade jurídica. Vou repetir: o ingresso na carreira, vírgula, cujo cargo inicial será de juiz substituto, vírgula, dá-se através de concurso público de provas e títulos, vírgula, com a participação da OAB em todas as fases, vírgula, exigindo-se do bacharel em Direito no mínimo 3 anos de atividade jurídica. Muito bem. Agora os senhores vão pegar o plano e observar que tem garantias aos magistrados. São as garantias que os magistrados têm para exercício do mandato. A primeira é a vitaliciedade. Ele só adquire a vitaliciedade após 2 anos de exercício da função. 2 anos. É o chamado estágio probatório. Para os outros funcionários públicos, essa vitaliciedade, que para o funcionário público não é chamado de vitaliciedade, é a estabilidade, ele só adquire com 3 anos. O magistrado não. Ele adquire com 2 anos. Apesar dos outros funcionários só adquirirem com 3, mas o magistrado foi amparado por uma lei própria que ele tem,
que é a lei orgânica da magistratura, certo? Muito bem. Temos situações em que não é preciso 2 anos para adquirir a vitaliciedade. A vitaliciedade é adquirida no momento da nomeação. É como no caso, por exemplo, do 5º constitucional. 1/5 das vagas, certo? Ele, no caso dos tribunais superiores, dos tribunais regionais e dos tribunais estaduais, 1/5 das vagas é assegurado aos membros da OAB e do Ministério Público. Aí não é preciso estágio probatório. Ele, no momento em que é nomeado, ele está estabilizado, né? Acontece isso, conforme eu falei, com os tribunais superiores, com os tribunais regionais, com os tribunais dos estados, do Distrito Federal, tá? Então aí não é preciso esse estágio probatório. A vitaliciedade adquire-se no momento em que ele é nomeado. Então coloque: vitaliciedade em primeiro grau somente ocorre em primeiro grau, somente ocorre após 2 anos, de efetivo exercício do cargo, vírgula, ou seja, vírgula, após o estágio probatório, ponto, parágrafo. Vou repetir a vitaliciedade na primeira parte. Em primeiro grau, somente ocorre após 2 anos de efetivo exercício do cargo, vírgula, ou seja, vírgula, após o estágio probatório, ponto, parágrafo. Os membros do STF, vírgula, dos tribunais superiores e os advogados e membros do Ministério Público que ingressam nos tribunais federais ou estaduais, vírgula, pela regra do 5º Constitucional, coloquem 5º Constitucional entre aspas, adquirem a vitaliciedade imediatamente, vírgula, no momento em que tomam posse. Agora vamos para a inamovibilidade. A inamovibilidade é exatamente a transferência do magistrado de uma comarca para outra. Nós não chamamos para o magistrado de transferência, nós chamamos de remoção.
Então ele tem a garantia da inamovibilidade para que ele possa exercer plenamente a sua função, sem perseguição, sem constrangimento. Entendeu? Então, se ele for removido e se negar a remoção, a negativa dele é aceita, a não ser que haja interesse público, uma necessidade imperiosa dele ser removido. Aí ele não pode se negar, porque há o interesse público. Tem um lugar que estão matando muito e chegou-se à conclusão que é porque não tem julgamento. Não tem julgamento porque não tem juiz. Então é um caso de interesse público. Aí ele não pode se negar. Certinho? Então, a inamovibilidade é uma garantia que o juiz tem para o livre exercício da sua função. Então coloquem: inamovibilidade assegura ao juiz a impossibilidade de remoção, vírgula, sem a sua anuência, quer dizer, sem a sua concordância, sem a sua anuência, vírgula, salvo, vírgula, por motivo de interesse público, vírgula, mediante decisão pelo voto da maioria absoluta do tribunal ao qual se encontre vinculado, ou do Conselho Nacional de Justiça. Em seguida, a inamovibilidade não impede, vírgula, ainda que o magistrado seja removido por determinação do CNJ. CNJ é Conselho Nacional de Justiça, vírgula, a título de sanção administrativa. Vamos repetir isso aí que é longo. Assegura ao juiz, vírgula, a impossibilidade de remoção, vírgula, sem a sua anuência, vírgula, salvo, vírgula, por motivo de interesse público, vírgula, mediante decisão pelo voto da maioria absoluta do tribunal
ao qual se encontra vinculado ou do CNJ. Em seguida, a inamovibilidade não impede ainda, vírgula, que o magistrado seja removido por determinação do CNJ, vírgula, a título de sanção administrativa. A título de sanção administrativa. Esta aí é a garantia da inamovibilidade. A garantia da irredutibilidade, eu sempre digo que não é só do juiz, é de todos nós, porque nós não podemos ter o nosso salário reduzido, certo? Não podemos ser reduzido. Só que na realidade ele reduz todo mês, né? Pela própria inflação. Mas nós não podemos ter a redução nominal, né? Nominal. Então coloquem: assegura que o subsídio dos magistrados não pode sofrer redução em seguida. Vale ressaltar que a irredutibilidade não assegura o direito de atualização monetária. Ponto em seguida. Mas tão somente que o seu valor nominal não será reduzido. Repetindo, a irredutibilidade de subsídio assegura que o subsídio dos magistrados não pode sofrer redução. Ponto em seguida. Vale ressaltar que a irredutibilidade não assegura o direito à atualização monetária. Ponto em seguida. Mas tão somente que o seu valor nominal não será reduzido. Muito bem. Aí no item 5, aonde tem vedações
Os senhores vão anotar assim: artigo 95, parágrafo único. Eu vou repetir. Artigo 95, parágrafo único. Aí vocês vão à Constituição para ler, não é isso? O que eu vou fazer aqui agora. Se eu transcrever isso num plano de aula, já não é um plano de aula, já é um livro, né? Então observem aqui, olha. Artigo 95 fala do gozo das garantias que os juízes têm, né? Que nós acabamos de falar: vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade do subsídio. Agora, vamos ao parágrafo único, né? Que diz assim: aos juízes é vedado, quer dizer, ele não pode fazer, né? Exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Quer dizer, o juiz, além de juiz, só pode ser professor. Não pode exercer mais nenhuma outra atividade. É o inciso 1. O 2. Receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo. Quem recebe custas é o cartório, não é o juiz. O juiz recebe o subsídio dele, salário. 3. Dedicar-se à atividade político-partidária. Ele não pode se filiar a partido político, correto? Tem que estar afastado totalmente da atividade política. 4. Receber a qualquer título ou pretexto auxílio ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. 5. Exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorrido 3 anos do afastamento do cargo, por aposentadoria ou exoneração. Então é assim, isso aí é o que nós chamamos de quarentena, certo? Então o juiz, por exemplo, da comarca de Belém se aposentou ou então pediu exoneração. Durante 3 anos ele não pode advogar aqui nessa comarca. Está impedido por causa do tráfico de influência. Isso aí é que nós chamamos de quarentena. Certinho? Então aí vocês fiquem apenas com o dispositivo. Artigo 95, parágrafo único. Agora nós vamos, aqui pelo plano, nós vamos ao Supremo Tribunal Federal, né? Que está em evidência aí, né? É só o que se fala. Bom, o Supremo Tribunal Federal é o mais alto órgão do Poder Judiciário. No Supremo Tribunal Federal encerram-se todas as lides capazes, por exemplo, de liberar uma pessoa que esteja preso. Se o sujeito foi condenado e recorre-se ao Supremo Tribunal Federal, usando todos os recursos cabíveis, até o extraordinário, né? E o Supremo Tribunal não conceder, resta saber qual é o cigarro que ele fuma para levá-la para ele, que não tem jeito.
O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros. Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros. Tá bem aqui, eu vou ler para vocês aqui, ó. Olha, o Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, escolhido dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Notável saber jurídico é saber tudo de lei. E reputação ilibada é um cara correto, tá? Cara correto, quase um santo. Esse aí que é reputação ilibada. Não cai alcoolizado nos bares, não fica devendo todo mundo, não agride as pessoas. Reputação ilibada. E notável saber jurídico, saber tudo de lei. Essas são as exigências para chegar ao Supremo Tribunal Federal. E um padrinho, né? Porque quem nomeia é o presidente e quem aprova é o Senado. Entendeu? Vocês estão vendo aí a briga de foice, né? É mais quem quer ser ministro do Supremo Tribunal Federal. É um bom emprego. É tão bom que a aposentadoria do funcionário público é com 70 anos, fizeram uma emenda aumentando o dos ministros do Supremo Tribunal para 75. Quer dizer, é gostar muito de trabalhar. Enquanto todo mundo pensa em se aposentar, eles quiseram aumentar mais 5 anos, né, para trabalhar. É muita vontade de trabalhar, é bom demais. Então coloca: Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Em seguida, compõe-se de 11 ministros nomeados pelo Presidente da República após a aprovação pelo Senado Federal, através de maioria absoluta dentre cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, vírgula, com mais de 35 anos, e menos de 65 anos. Repetindo, Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Em seguida, compõe-se de 11 ministros nomeados pelo Presidente da República após a aprovação pelo Senado Federal, através
de maioria absoluta dentre cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, vírgula, com mais de 35 anos e menos de 65 anos. Agora nós vamos ver competências do Supremo Tribunal Federal. Primeira competência é a competência originária. Ela está no artigo 102, inciso 1, a linha A e R, de A a R. Que quer dizer a competência originária? É aquela competência que o STF é o único órgão que poderá julgar a lide, a questão. Por isso que é chamado de originária, né? Então vai do 102, inciso 1, a linha A e R, tem assim, olha, processar e julgar originariamente ação direta de inconstitucionalidade nas infrações penais comuns, o presidente da República e o vice-presidente; nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado, os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Aí vem de A a R, tá? Isso aqui, esse plano, pode guardar no escritório de vocês. E quando o cliente chegar, que vocês quiserem ver a competência, é só correr para o plano que vocês vão ver quando é a competência do Supremo, quando a competência do Superior Tribunal de Justiça, tudinho. Isso aí é um guia para vocês, tá? Não vão queimar depois que terminar o semestre, hein? Então coloquem aí. Competências do Supremo Tribunal Federal. Originária. Aí escrevam: neste caso, o STF é o único órgão que poderá julgar a lide. Em seguida, é a instância única e originária. É a instância única e originária, vírgula, abra um parêntese, artigo 102, inciso 1, a linha A, coloque A entre aspas, a linha A R, coloque R também entre aspas, da Constituição Federal. Vou repetir. Neste caso, vírgula, o STF é o único órgão que poderá julgar a lide. Seguida, é a instância única e originária. Abra um parêntese. Artigo 102, inciso 1. A linha A entre aspas. A R,
A R, A, B, C, D, E, R entre aspas, da Constituição Federal. Tá? Isso aí é o recurso ordinário. Agora vamos ver o recursal extraordinário. O recursal extraordinário é o artigo recursal ordinário é o artigo 102, inciso 2. Olha aqui, inciso 2. Então, artigo 102, inciso 1, é processar e julgar originariamente. Recurso extraordinário é artigo 102, mas é o inciso 2. O que é que ele diz? Julgar em recurso ordinário. Aí vem as alíneas. O habeas corpus, mandado de segurança, o habeas data e mandado de injunção em única instância pelos tribunais superiores. Crime político. Então, no caso do recurso extraordinário, né, independe do procedimento em primeiro ou segundo grau. Ele é usado, em regra, quando contrariar, né, o inciso 3 do artigo 102. Quando contrariar o inciso 3 do artigo 102. Contrariar dispositivos desta Constituição. Declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face dessa Constituição. Julgar válida lei local contestada em face da lei federal. Então, estas situações cabe recurso extraordinário, causas já decididas em outras instâncias, né? Então, coloque recurso extraordinário no caso da decisão judicial, vírgula, independentemente de ser procedida em primeiro grau de jurisdição ou em segundo grau, vírgula, contrariar um dos dispositivos constitucionais previstos no inciso 3 do artigo 102. Em seguida, o recurso extraordinário é a última instância para se decidir um caso concreto, vírgula, que já foi decidido por outro órgão do Poder Judiciário. Vou repetir. No caso da decisão judicial, vírgula, independentemente
de ser procedida em primeiro grau de jurisdição ou em segundo, vírgula, contrariar um dos dispositivos constitucionais previstos no inciso 3 do artigo 102. Em seguida, o recurso extraordinário é a última instância para se decidir um caso concreto que já foi decidido por outro órgão do Poder Judiciário. Abram parênteses. Artigo 102, inciso 3, a linha A a D. A entre aspas. A, D. D entre aspas. A, B, C, D. Da Constituição Federal. Ficamos aqui no recurso extraordinário. Até a próxima aula.